Olá pessoal, seja muito bem-vindo de volta ao canal. Eu sou o Padre Lucas Ferreira e hoje a gente vai falar sobre algo que eu tenho certeza que você já viveu ou está vivendo agora, ou vai viver em algum momento da sua vida. A gente vai falar sobre aqueles períodos em que Deus parece ter sumido, em que você reza e o céu parece de pedra, em que a fé que um dia foi tão viva parece ter secado por completo, em que você olha para a sua vida e se pergunta: cadê Deus nessa história? Esse estado tem um nome na tradição espiritual cristã. Chama-se noite escura da alma. E entender o que é essa noite, de onde ela vem e para onde ela leva, pode ser uma das coisas mais libertadoras que você já ouviu na vida. Antes de entrar no tema, eu preciso te dizer uma coisa importante. Se você está passando por esse momento agora, se você está num período de secura espiritual, de silêncio de Deus, de fé que parece apagada, saiba que você não está sozinho. Saiba que isso não significa que Deus te abandonou. Saiba que isso não significa que você fez algo errado. Saiba que alguns dos maiores santos da história passaram exatamente pelo que você está passando e saíram do outro lado transformado de uma forma que o conforto espiritual nunca seria capaz de produzir. Hoje eu quero usar como guia um livro pouco conhecido, mas de uma beleza e profundidade impressionantes: o livro de Tobias. É um livro do Antigo Testamento que conta a história de uma família que viveu numa noite escura, longa, dolorosa, aparentemente sem saída, e que descobriu, no momento mais improvável, que Deus nunca havia saído de cena. Deixa eu te contar a história. Tobias era um homem justo, temente a Deus, que vivia no exílio na Assíria com sua família. Mesmo em terra estrangeira, mesmo longe de Jerusalém, Ri continuava praticando obras de misericórdia, enterrando os mortos judeus que eram abandonados nas ruas, o que era proibido pelo rei e punido com a morte. Um dia, depois de enterrar um morto, Tobias dormiu do lado de fora de casa, e excrementos de pardal caíram nos seus olhos e o deixaram cego para... Vou repetir isso porque é importante. Um homem justo, um homem fiel, um homem que arriscava a própria vida para praticar obras de misericórdia. E Deus permitiu que ele ficasse cego. Onde está a justiça nisso? Onde está Deus nisso? É exatamente a pergunta que Tobias deve ter feito. É exatamente a pergunta que você faz quando a sua vida desmorona, apesar de você ter feito tudo certo. E não para por aí. A mulher de Tobias precisou trabalhar como tecelã para sustentar a família. Num dia, ela recebeu um cabrito como pagamento extra pelo seu trabalho. Tobias, ao ouvir o cabrito balindo, desconfiou que era roubado e brigou com a esposa. Ela respondeu com amargura: onde estão as tuas esmolas? Onde estão as tuas boas obras? Vê como tudo isso se manifestou em ti. Essa frase dói, é a voz do desespero. É a voz de quem sofreu demais e não aguenta mais. E Tobias, no meio de tudo isso, faz algo surpreendente. Ele ora, mas não é uma oração bonita, arrumada, cheia de fé triunfante. É uma oração de dor. Ele pede a Deus que o liberte, que tire a sua vida, que acabe com o sofrimento. É uma oração que parece derrota, mas que é, na verdade, uma forma profunda de fé. Porque quem ora na dor ainda está de frente para Deus. Quem grita para Deus ainda acredita que Ele ouve. E ao mesmo tempo, do outro lado do mundo, na média, uma jovem chamada Sara também estava em desespero. Ela havia se casado 7 vezes. E o demônio, Asmodeu, havia matado cada um dos seus maridos na noite de núpcias, antes que o casamento se consumasse. Ela também orava em lágrimas,
pedindo a morte ou a libertação. Duas pessoas em noites escuras, simultâneas, em lugares diferentes, sem saber uma da existência da outra. E o texto bíblico diz, então, algo de uma beleza que me arrepia cada vez que leio. Diz que a oração dos dois foi ouvida diante da glória de Deus, ao mesmo tempo, em lugares diferentes. No mesmo instante em que os dois estavam no fundo do poço, Deus estava movendo os bastidores. Deus estava agindo. Deus estava orquestrando a solução. Enquanto eles não viam nada, Deus estava vendo tudo. Isso é o coração da noite escura da alma. Não é a ausência de Deus, é a ausência da percepção de Deus. É uma diferença enorme. A noite não é a realidade. A noite é a experiência subjetiva de uma realidade que continua existindo, mesmo quando não conseguimos ver. Pensa numa noite sem lua, num lugar sem luz, artificial. Você não consegue ver nada. O caminho existe. As árvores existem. As estrelas existem, mas você não as vê. A escuridão não criou a realidade. Ela apenas impediu temporariamente a sua percepção dela. E quando o sol nasce, tudo que estava lá o tempo todo se revela de novo. São João da Cruz, que escreveu o poema e o tratado mais profundos já escritos sobre esse tema, explicava que Deus às vezes retira as consolações espirituais deliberadamente, não como punição, mas como pedagogia. Porque, enquanto a nossa fé depende das consolações, ela ainda é uma fé imatura. É uma fé que ama os presentes de Deus mais do que ama o próprio Deus. É uma fé que funciona quando está se sentindo bem e vacila quando não está. A noite escura é o processo pelo qual Deus purifica essa fé. Retira os andaimes das consolações para ver se o edifício da fé fica de pé sozinho. E no começo parece que vai desabar tudo. Parece que a fé estava assentada nas consolações e não em Deus. E aí vem o pânico, a secura, a sensação de abandono. Mas se a pessoa persevera, se ela continua orando, mesmo sem sentir nada, se ela continua indo à missa, mesmo sem emoção, se ela continua servindo, mesmo sem motivação, algo vai acontecendo nas camadas mais profundas da alma que ela não consegue perceber de imediato. A fé vai se firmando numa rocha mais sólida do que o sentimento. Vai se firmando na certeza nua e crua de que Deus é Deus, independentemente do que eu estou sentindo agora. E essa fé forjada na noite é uma fé que nenhuma tempestade derruba, porque ela não depende do clima. Voltando a Tobías, Deus envia o anjo Rafael, disfarçado de viajante humano chamado Azarias, para acompanhar o filho de Tobias, chamado também Tobias Jovem, numa viagem longa e perigosa até a Média. No caminho, acontece um episódio estranho. Um grande peixe tenta atacar o jovem Tobias no rio. E o anjo Rafael instrui o jovem a pegar o fígado, o coração e a fel do peixe. Parece um detalhe bizarro, mas esses órgãos vão ser usados mais tarde para curar a cegueira do pai e para libertar Sara do demônio. Deus estava usando um peixe comum, num rio qualquer, como instrumento da cura que dois sofrimentos simultâneos pediam. Isso me diz uma coisa sobre como Deus age na noite escura. Ele age por meios inesperados, por caminhos que a gente não previu, por instrumentos que parecem banais. Às vezes a sua libertação vai chegar pela boca de uma pessoa que você não esperava. Às vezes vai chegar num livro que você abriu por acaso. Às vezes vai chegar numa doença que te obrigou a parar e repensar
tudo. Às vezes vai chegar num fracasso, que foi o maior acerto da sua vida. Deus não está limitado pelos nossos roteiros. Ele age nos bastidores enquanto a gente está olhando para o palco vazio e achando que o espetáculo acabou. E no final da história de Tobias, tudo se resolve. O jovem Tobias se casa com Sara, o demônio foge, o pai recupera a visão, a família é restaurada e Rafael revela sua identidade como anjo enviado por Deus. E diz algo fundamental: quando tu oravas e enterravas os mortos, quando tu te levantavas e deixavas tua refeição e ias esconder os mortos durante o dia em tua casa, e os enterravas de noite, eu apresentava tuas orações diante do Santo. Deus estava ouvindo cada oração, cada obra, cada lágrima, tudo estava sendo registrado, guardado, respondido, mesmo quando Tobias não via sinal nenhum de resposta. Isso muda tudo. Suas orações não estão caindo no vazio. Seu sofrimento não é desperdício. Sua fidelidade nos momentos de secura não passa despercebida. Existe um manro, por assim dizer, que está levando tudo isso diante de Deus. E Deus está agindo, mesmo quando o silêncio parece total. Mas eu preciso ser honesto sobre uma coisa. Nem todo período de secura espiritual é noite escura da alma no sentido técnico. Às vezes a secura vem do pecado não confessado que criou uma barreira entre nós e Deus. Às vezes vem do descuido com a oração, de termos abandonado as práticas espirituais básicas. Às vezes vem do esgotamento físico e emocional que afeta também a vida espiritual. Antes de concluir que está na noite escura, vale fazer um exame honesto. Tem algum pecado grave não confessado? Tenho orado, mesmo que brevemente, todo dia. Tenho cuidado minimamente do corpo, do sono, da saúde? Se a resposta a essas perguntas apontar para descuidos, o caminho é simples. Volta. Confissão, oração, cuidado com o corpo. A porta está sempre aberta. Mas se você tem feito tudo isso, e mesmo assim a secura persiste, se você ora e não sente nada, se você vai à missa e parece estar num lugar vazio, se a Bíblia, que antes era viva, parece um livro comum, então talvez você esteja na noite, e nesse caso, o que você precisa fazer é exatamente o que parece mais difícil: continuar, sem sentir, sem emoção, sem consolação, continuar, porque a noite não dura para sempre. O sol sempre nasce, e quando ele nascer, você vai olhar para trás e entender que a noite não foi a ausência de Deus. Foi a oficina onde Deus trabalhou as partes mais profundas de você, as partes que a luz do dia nunca teria alcançado. Santa Teresa de Calcutá passou quase 50 anos nessa noite escura. 50 anos sem sentir a presença de Deus? Enquanto servia os moribundos de Calcutá com um amor que o mundo inteiro reconheceu como divino. Quando suas cartas foram publicadas depois da morte, o mundo ficou chocado. Como pode alguém que não sente Deus amar tanto assim? Exatamente por isso, porque o amor dela havia ultrapassado o sentimento. Havia chegado naquele lugar profundo onde a fé não precisa mais de consolação para agir. Esse é o fruto da noite. O desafio prático de hoje é o seguinte: se você está na noite escura agora, eu te peço que faça uma coisa. Escreve uma carta para Deus. Não uma oração bonita. Uma carta honesta. Conta para Ele o que você está sentindo. A secura, o silêncio, a dor, a saudade de quando a fé era fácil, a raiva, se tiver raiva, a confus, o tudo. Coloca no papel. E no final, mesmo sem sentir, escreve uma linha: Senhor, eu não estou te sentindo, mas eu escolho continuar.
Assim como Tobias, eu continuo orando no escuro. Assim como Teresa de Calcutá, eu continuo servindo sem consolação, porque tu és fiel mesmo quando eu não consigo te sentir. Guarda essa carta e daqui a algum tempo, quando a aurora chegar, lê de novo e você vai entender o que Deus estava fazendo enquanto você não o via. Obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. Se esse vídeo tocou algo em você, compartilha com alguém que está passando por uma noite escura agora. Essa pessoa precisa saber que não está sozinha. Deixa seu like, se inscreve no canal e me conta nos comentários. Você já passou ou está passando por uma noite escura? Como tem sido isso para você? Que Deus abençoe a sua semana. Que o anjo Rafael, aquele que leva nossas orações diante de Deus, apresente hoje a sua oração diante do trono do Altíssimo e que mesmo na sua noite mais escura, você saiba que o sol está chegando. Até o próximo vídeo. Um abraço do Padre Lucas Ferreira. Deus seja louvado.